Olá, eu sou Naime Amanda e meu grupo é composto por Ana Laís, Ana Késia, Daniela Correia, Maria Laura Bione, Maria Laura Santana e eu, Naime Amanda. É um grupo misto de estudantes de terapia ocupacional e ciências biológicas. O nosso grupo ficou com o tema de lesão por abuso de drogas. E eu não poderia começar sem explicar o que são drogas. Bem, de acordo com a OMS, drogas são quaisquer substâncias naturais ou sintéticas que, quando entram em contato com o organismo, mudam a sua função. Em contato com o organismo vivo, no caso, mudam a sua função, causando alterações físicas, fisiológicas e comportamentais. As drogas podem ser classificadas principalmente de duas formas, de acordo com sua legalidade e de acordo com seus efeitos. Em algumas literaturas você também pode encontrar classificações com a questão de sua naturalidade, se é natural, sintético ou semissintético, mas no entanto a maioria das vezes irão ver as seguintes classificações: por efeitos, tendo as drogas estimulantes, depressoras e perturbadoras, e por legalidade, tendo as drogas lícitas, ilícitas e prescritas, que podem entrar dentro da questão das drogas lícitas. Em questão dos efeitos, as drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade no sistema nervoso central. E os exemplos dessas drogas são a cocaína e a anfetamina. Já nas depressoras, faz ao contrário, diminuem a atividade no sistema nervoso central. E os seus exemplos são opioides e álcool. E a perturbadora, as drogas perturbadoras, alteram a atividade dos neurônios. Os seus exemplos são LSD e a maconha. As drogas lícitas são aquelas que podem ser comercializadas, mas com algumas restrições, como por exemplo o álcool, que não pode ser vendido para menores de idade, e alguns medicamentos que devem ser prescritos e vendidos somente sobre autorização médica, né? E as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas por lei de serem comercializadas e ou consumidas, né? Porque aí se torna crime. Sobre o mecanismo de ação das drogas, elas podem ser divididas, como o Noemi já citou na introdução, em drogas perturbadoras, que eu trouxe como exemplo a maconha, que é conhecida como cannabis também. Ela pode produzir vários efeitos subjetivos em humanos, dentre eles eu citei alguns como euforia, sedação, alteração da percepção do tempo e lugar, do espaço, alteração das funções sensoriais, entre outros. Esses efeitos se devem ao mecanismo de ação do THC, que é o principal constituinte psicoativo da cannabis, que é o tetrahidrocannabinol. Ele é distribuído no sistema nervoso central por meio de dois receptores recentemente descobertos, que é o CB1 e o CB2. O CB1 ele tem distribuição no sistema nervoso central, e é o que eu vou abordar principalmente aqui, e o CB2 com distribuição periférica. Os receptores CB1, eles são distribuídos na substância negra, no cerebelo, hipocampo, estriado e córtex frontal. E esses receptores, eles estão localizados principalmente na pré-sinapse e influenciam também diferentes neurotransmissores, tais como o GABA, por exemplo, o glutamato, noradrenalina, serotonina e dopamina. E dessa maneira ele potencializa as suas ações. E essas ações podem influenciar nesses fatores que eu citei anteriormente. Influenciar a cognição, a percepção do tempo e do espaço, o funcionamento motor, o apetite, sono, neuroproteção, neurodesenvolvimento. Outro tipo de classificação são as drogas estimuladoras, como por exemplo a cocaína, que age inibindo uma enzima chamada monoamina oxidase, que normalmente essa enzima ajuda a regular a dopamina e outros neurotransmissores, e com a ação da cocaína, ela resulta em um aumento da dopamina e da noradrenalina no cérebro. Além disso, a cocaína também bloqueia canais de sódio nos neurônios, e esses canais são importantes para a transmissão de impulsos nervosos. Se o sódio não consegue entrar nos neurônios, eles não conseguem enviar sinais adequadamente, o que afeta também a comunicação entre as células nervosas. Resumindo, a dopamina está ligada ao prazer e à recompensa, à sensação de bem-estar. E o uso de cocaína interfere na sua regulação, causando efeitos intensos e potencialmente prejudiciais no cérebro. E a última classificação são as drogas depressoras, como o álcool, que age fazendo os neurônios ficarem menos receptivos e, consequentemente, menos informações são repassadas, dificultando os pensamentos, a fala, a coordenação motora, entre outras funções. O álcool altera também a comunicação entre os neurônios, potencializando os efeitos do GABA e reduzindo os efeitos do glutamato, que são dois neurotransmissores que se relacionam de forma direta no sistema nervoso central. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório, que ele atua como um relaxante, enquanto o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, que é o contrário. Se eu potencializo o efeito de um e reduzo o efeito do outro, eles vão contribuir para os efeitos que foram citados anteriormente, como a diminuição da fala, da coordenação motora, a lentidão, desequilíbrio, entre outros efeitos. Bom, pessoal, focando agora nas lesões físicas associadas ao uso de drogas, vamos direcionar esse tópico para os efeitos a curto e longo prazo e lesões em órgãos específicos, como coração, fígado, pulmões e cérebro. Tendo em vista que o abuso de drogas pode causar uma série de lesões físicas que variam em severidade e podem afetar diversos órgãos do corpo. Essas lesões podem ser classificadas em efeitos de curto e longo prazo. Curto prazo se refere a danos imediatos provocados pela toxicidade da droga, enquanto longo prazo se refere aos danos que surgem com o uso crônico, muitas vezes irreversíveis. Os órgãos mais afetados pelo abuso de drogas incluem coração, fígado, cérebro e pulmões, e vamos explorar as principais lesões em cada um desses órgãos.
Começando pelo coração, o uso de drogas pode causar uma série de complicações cardiovasculares. No curto prazo, o abuso de substâncias como a cocaína e as anfetaminas pode provocar estimulação excessiva do sistema cardiovascular. Isso resulta em taquicardia, arritmias e hipertensão. A longo prazo, os danos são ainda mais severos. O músculo cardíaco pode ser gravemente afetado, levando a miocardiopatia. O uso contínuo dessas drogas também pode resultar em infartos do miocárdio, aumentando significativamente o risco de insuficiência cardíaca. Agora, vamos falar sobre o fígado, um dos órgãos mais vulneráveis ao abuso de drogas. No curto prazo, a toxicidade das drogas pode ser medida pelo aumento das enzimas hepáticas, como a ALT e a AST, que indicam danos aos hepatócitos. A longo prazo, o uso contínuo de substâncias como o álcool e o êxtase pode levar a quadros mais graves, como a hepatite tóxica e a fibrose, que, se não tratadas, podem evoluir para a cirrose hepática. Outras drogas, como os esteroides anabolizantes, têm o potencial de causar tumores hepáticos. Nessa imagem, podemos ver o comparativo de um fígado saudável com um fígado cirrótico, ou seja, um fígado em estado de cirrose crônica, que é uma condição comum no abuso crônico do álcool. Os pulmões também são altamente suscetíveis ao uso de drogas, principalmente aquelas inaladas. No curto prazo, ocorre irritação das vias aéreas, resultando em broncoespasmos, tosse e hiperreatividade brônquica. Essas condições são frequentemente observadas com o uso de drogas como o crack e a maconha. A longo prazo, o uso crônico de drogas inaladas pode levar a condições devastadoras, como o enfisema e fibrose pulmonar. Além disso, a exposição prolongada aos fumos tóxicos pode causar pneumonia intersticial, uma inflamação dos tecidos pulmonares. Na imagem, podemos ver a representação de um enfisema à esquerda, com um alvéolo já atrofiado por uso de drogas inalatórias, e à direita, um pulmão com fibrose. Por fim, o cérebro também é um dos órgãos que é gravemente afetado pelo abuso de drogas. Trazendo para o curto prazo, drogas como a cocaína e as metanfetaminas alteram os níveis neuroquímicos, resultando em um aumento da dopamina, o que pode levar a convulsões, AVCs e até psicoses induzidas pela droga. A longo prazo, o uso crônico pode causar atrofia cerebral, resultando em déficits cognitivos graves. Algumas drogas, como as metanfetaminas, podem até provocar o desenvolvimento da doença de Parkinson. Além disso, o uso contínuo resulta em dependência e em mudanças comportamentais permanentes. Na imagem, podemos observar o corte de um cérebro, onde ocorreu um AVC causado pelo uso de cocaína. O uso de drogas por via intravenosa é uma prática associada a diversas complicações graves para a saúde, principalmente no que diz respeito a lesões vasculares e infecções. A administração de drogas por via intravenosa tem como objetivo um efeito mais rápido e potente. No entanto, pode acarretar complicações graves, como, por exemplo, a tromboflebite, que é uma inflamação da veia, frequentemente associada à formação de coágulos. O trauma repetido nas veias devido a múltiplas injeções pode levar à formação de coágulos, com potencial de causar embolia pulmonar, que é uma condição grave. O uso prolongado de drogas intravenosas pode aumentar a probabilidade de tromboflebite, devido à inflamação crônica das veias. A injeção inadequada ou a presença de contaminantes na droga pode causar abscessos locais, e abscessos não tratados podem evoluir para necrose tecidual, levando à destruição dos tecidos ao redor do local da injeção. Além disso, injeções fora da veia, as famosas extravasais, podem levar à necrose devido à toxicidade de certas drogas, como a heroína e a metanfetamina. Então, além da tromboflebite, abscessos e até a necrose tecidual, a endocardite também é uma complicação grave em decorrência do uso de drogas por via intravenosa. Então, a endocardite bacteriana é uma infecção das válvulas cardíacas que também está frequentemente associado a esse uso das drogas por via intravenosa. Então, essa infecção ela ocorre devido à introdução de bactérias na corrente sanguínea, geralmente pelo uso de agulhas contaminadas ou pela manipulação inadequada da injeção. Então, essa complicação pode levar ao óbito, especialmente quando não diagnosticada precocemente. Além das complicações já citadas, o uso de drogas intravenosas também torna o usuário mais suscetível a infecções graves e danos vasculares devido à forma de administração e as condições higiênicas precárias que muitas vezes estão associadas a essa prática. Então, a gente tem diversas infecções bacterianas, lesões vasculares, além de infecções virais, como hepatite B, hepatite C e o HIV. As falhas cognitivas são sempre as mesmas, que são falha de memória, déficit de atenção, dificuldade para tomar decisão, dificuldade no processamento de emoções, comportamentos agressivos ou, sabe, algo que realmente interfira na qualidade de vida do usuário e na relação social dele com outras pessoas. A abstinência, de modo assim, a ser destacado, ela traz esses episódios de comportamento agressivo, que não consegue sobreviver, sabe, sem aquilo, esse desespero pelo uso. Né? E aqui eu trouxe uma introduçãozinha, que é de um artigo, que fala, né, sobre a dependência química, as mudanças que acontecem no modo de vida do indivíduo, na sua interação com a sociedade, com seus familiares, o que é que acontece com a sua vida profissional, danos que podem ocorrer no seu cérebro, sobre que também vai depender da substância que está sendo utilizada,
a dificuldade que vai ter para se adaptar com determinados ambientes, com determinados lugares. E também trouxe aqui em especial 2 exemplos, que é o uso de crack e o uso de LSD. Né? O uso de crack, que é a cocaína solidificada, que é uma maneira mais barata de consumir a cocaína, né? E que tem efeitos mais pesados e que vicia mais rápido. O uso de crack afeta diversos órgãos e sistemas do corpo humano. Ocorre vasoconstrição, podendo haver isquemias, infarto do miocárdio ou arritmias cardíacas. Pode haver lesão neuronal, com atrofia cortical e perturbações comportamentais, como comportamento violento, agressividade, tremores, alucinações, delírios, comportamento bizarro em função da hipervigilância e até a morte. Pode ocorrer também prejuízo para as funções cognitivas do indivíduo, especialmente déficit de atenção, concentração, memória, aprendizagem, formação de conceitos, habilidades visoespaciais e funções executivas. Os déficits parecem perdurar por longo prazo, podendo ser irreversíveis. Ou seja, começa de primeira mão, né, com o uso da droga para sentir prazer, né, para se sentir fora da realidade, e depois começa com isso sem você precisar do uso da droga, só que você já vai estar tão viciado que você vai precisar fumar mais e mais e mais e crack, né, e você vai ter essas consequências que mesmo que você fizer o desmame da droga, você já vai ter meio que danificado certos neurônios, certas funções corticais, e isso vai prejudicar o comportamento do usuário, podendo prejudicar não só durante o uso da droga e a curto prazo após o desmame da droga, mas também a longo prazo, que pode ser crônico, pode ser uma condição que vai virar crônica do usuário. Já a LSD costuma criar tolerância à droga, ou seja, a pessoa começa a achar que não está fazendo mais efeito, e aí vai começar a dosar doses maiores, ou recorrer a outras substâncias alucinógenas. E o consumo exagerado pode trazer sérios riscos à saúde, porque os efeitos do LSD são imprevisíveis. O corpo pode ter dificuldade de metabolizar, levando a sintomas persistentes, como distúrbios visuais, paranoia, pensamento desorganizado, mudança de humor, sabe? Alguns usuários perdem a capacidade de avaliar a situação de perigo, têm comportamento violento, ou sentem como se fossem invencíveis e tivessem habilidades sobrenaturais. Porque o LSD, né, ele tem uma duração de lombra, entre aspas, de 6 a 12 horas. Então, assim, é um longo prazo de uma pessoa ficar sob o efeito de uma droga. Então, de 6 a 12 horas de um dia, que uma pessoa, ele leva de 30 ou é de 20 a 90 minutos para fazer efeito, e quando faz, ele dura de 6 a 12 horas. Então, imagina uma pessoa no efeito de uma droga que tira a pessoa completamente da realidade, atravessando uma rua, por exemplo, podendo ser atropelada por um carro, e achando que não vai morrer porque é invencível, achando que tem superpoder e que ninguém tá vendo, ou que pode flutuar ou voar, né? Coloca na vida da pessoa totalmente em perigo de 6 a 12 horas, que é uma grande parte do dia de uma pessoa, né? Isso coloca em risco a vida dessas pessoas e de quem está ao seu redor. Exato. Pois não há controle sobre as suas ações e perde-se a noção da realidade, o que pode levar à morte. Há ainda o chamado flashback, que é uma desordem de percepção persistente alucinógena, na qual o usuário revive algumas experiências da droga dentro de alguns dias, semanas, meses ou mais de um ano após o consumo da substância. Ou seja, essa questão do desmame do LSD, ela ainda consegue ser um pouco mais pesada, né? Tanto a do crack quanto a do LSD, porque ela traz esses efeitos a longo prazo, mesmo você tendo usado a droga há meses, sabe? Ou ano. Na maioria das vezes, esse sintoma ocorre sem aviso prévio. Ou seja, o corpo não dá nenhum sinal. O usuário que está fazendo o desmame dessa droga pensa que está bem. E, de repente, vem todo esse flashback, sabe? Ou seja, essa memória da droga. E faz você meio que ficar sob o efeito da droga sem usar. O uso regular do LSD também pode contribuir para o desenvolvimento ou o agravamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. Na verdade, a maioria dos alucinógenos e das drogas ilícitas, né? Elas têm esse poder de aumentar a probabilidade de uma pessoa estar sujeita a transtornos mentais, né? Justamente por mexer com a realidade e o sentimento e a emoção da pessoa do momento, né? O consumo dessas drogas, ela acaba produzindo um excesso de prazer, principalmente se usada abusivamente, né? Que é o caso, é a questão, e fazendo a pessoa ficar dependente disso. Então, assim, ela traz esse agravamento dessa predisposição, ou também pode criar, né, essa situação para a pessoa desenvolver esse tipo de transtorno, qualquer tipo de transtorno, né, desses transtornos mentais. Agora eu vou falar um pouquinho dos transtornos mentais, né, associados ao uso abusivo de drogas, e a probabilidade deles também. Trouxe pedacinhos de artigos também, que falam sobre trazem alguns dados sobre. Cerca de 1 em cada 5 pessoas que faz o uso de drogas ilícitas possui critério para diagnóstico de dependência, e essas substâncias afetam a percepção, humor e consciência de seus usuários, o que pode influenciar a capacidade dos usuários em exercer controle sobre o uso de drogas. O resultado pode levar à dependência, provocando o uso contínuo, apesar dos prejuízos causados. Além de profunda incapacidade e perda da saúde física, as pessoas com transtornos causados pelo uso de álcool e outras drogas podem sofrer gravemente com problemas psicológicos e psicossociais, problemas interpessoais, perda de emprego, dificuldades de aprendizado, além de problemas legais. Como o uso dessas drogas abusivamente torna você dependente delas, ou seja, você vai acabar meio que tendo
essa predisposição de querer abandonar tudo, de só achar que aquilo é essencial para você, de que você só consegue viver se estiver usando aquilo. E isso vai tornar isso a prioridade na vida do usuário, vai ser usar esse narcótico, essa droga, a prioridade dele vai ser essa, então vai dificultar toda a relação dele com toda a esfera social com a qual ele sobrevivia e vivia antes de usar essa droga, antes de virar dependente dessa droga. Porque a vida dele, depois que ele vira usuário, principalmente de crack, LSD, ele vira o centro da vida dele vira essa droga. Ou outras que ele vai procurar para poder suprir essa necessidade de meio que fugir da realidade, de meio que estar sob o efeito de drogas. Além de profunda incapacidade e perda de saúde física, as pessoas com problemas psicológicos e as pessoas com transtornos causados por álcool, drogas, enfim. O que eu estava falando anteriormente, né? Investigações epidemiológicas recentes demonstram que os transtornos mentais são a principal causa de mais de 10% dos anos perdidos de vida saudável e mais de 30% de todos os anos vividos com incapacidade. Transtornos esses que têm prevalência elevada e muitas vezes natureza crônica. Baixas taxas de reconhecimento de casos e tratamento eficaz agravam o problema, especialmente dos países pobres ou em desenvolvimento, como no Brasil. Ou seja, a gente trazendo não só para o contexto de saúde mental, de saúde pública, a gente também traz para essa questão social, né? De essas pessoas, muitas vezes, muitas não querem sair do vício, né? Muitas não têm o atendimento necessário para sair do vício, o que acaba agravando, trazendo isso não só como um problema de saúde pública, mas também como de um problema socioeconômico, né? Essa falta também de visibilidade que a maioria dessas pessoas tem no sistema de saúde. De fato, a procura, né? As pessoas falam muito sobre prevenção, sobre várias coisas, mas as pessoas esquecem também de chamar, sabe? Essas pessoas, de dar mais visibilidade aos casos de vícios, que vício é uma doença, né? A gente tem aí o caso do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, é um vício em álcool e é uma doença e precisa ser tratada, é uma questão de saúde pública, né? E aqui no último slide, né, eu trago, de forma resumida, alguns transtornos mentais associados ao uso abusivo de drogas, que é a depressão ou a potencialização, né? Eles podem surgir com o uso das drogas ou podem ser potencializados com o uso abusivo dessas drogas, que é depressão, ansiedade, paranoia, transtorno de pânico, prejuízo na memória, psicose, esquizofrenia, bipolaridade e transtorno de personalidade.